Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente, eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê no secreto, e seu Pai que vê no secreto o recompensará. Mateus capítulo 6, versículos do 16 ao 18. Queridos, dando continuidade ao tema da semana, estamos abordando o tema do jejum e nós vamos dar continuidade hoje falando sobre a importância do jejum. Eu gosto muito da definição do teólogo John Piper acerca do jejum. Ele define jejum como fome de Deus. John Piper diz que o maior inimigo da fome de Deus não é o veneno mortífero, mas uma torta de maçã. Uma coisa interessante, né? A opinião de John Piper: o maior inimigo da fome de Deus não é o veneno mortífero, mas uma torta de maçã. É interessante que quando a gente começa a estudar mais profundamente sobre o jejum, ele nos traz lições interessantíssimas. Por exemplo, o jejum revela o grau de domínio que o alimento tem sobre nós. O jejum cristão é um teste para a gente conhecer qual é o desejo que nos controla. Eu acredito que a instituição da prática do jejum é para que a gente possa olhar para nós mesmos e ver quanta coisa precisa ser corrigida. E eu acho essa colocação extremamente importante. O jejum revela o grau de domínio que o alimento tem sobre nós. E é interessante que, quando a gente estuda mais profundamente a prática do jejum, a gente descobre que essa é uma prática não só dos cristãos. Por exemplo, os muçulmanos jejuam durante o Ramadã, né, que é aquela comemoração da fuga de Maomé de Medina para Meca. Os muçulmanos jejuam durante 30 dias. À noite eles se alimentam para no próximo dia continuar seu jejum sagrado, né? E o jejum é tão importante para um muçulmano que quando você vai ler o Alcorão, por exemplo, você descobre que o jejum faz parte do quarto pináculo da fé muçulmana. O que eu quero trazer aqui hoje para vocês é que o jejum é algo extremamente importante. Como disse John Piper, é você ter fome de Deus. Toda vez que você entra num propósito de jejum, você percebe que você está mais sensível ao Espírito Santo. O jejum é algo extremamente importante na nossa vida, mas hoje eu queria falar um pouco sobre o que é o jejum. Vamos desmiuçar muita coisa para que a gente de repente possa estar aqui de uma forma pedagógica e biblicamente falando, explicando para pessoas que de repente entraram na igreja agora e diz: irmão Ibe, eu ainda não sei como eu devo colocar em prática o jejum. Bem, eu gosto muito da definição também do pastor David Onshun, que ele define o jejum como a abstinência voluntária e deliberada de alimentos com o objetivo de se dedicar à oração. Pastor David Onshun, ele define bem assim o jejum. Uma definição muito interessante: a abstinência voluntária
Não é nada forçado. O jejum não pode ser obrigando ninguém a nada. Olha, você vai jejuar hoje, hein? Não. É por isso que eu gostei muito da definição de Dave Yonshu, porque ele diz que tem que ser uma abstinência voluntária e deliberada de alimentos com o objetivo de quê? Dedicação à oração. O dicionário Aurélio, por exemplo, ele define jejum como uma abstinência total ou parcial dos alimentos em certos dias. Para quê? Aí o Aurélio diz por penitência ou por prescrição médica ou religiosa. A Bíblia nos ordena a jejuar? Não. Ontem nós falávamos sobre isso. O jejum é algo que eu e você fazemos de uma forma voluntária, quando a gente recebe o convite do Espírito Santo. Perceba que o texto que eu li, Jesus diz assim: quando jejuardes. O jejum nasce de onde? Da saudade que eu e você temos que ter de Deus. Nós somos convidados por Ele a estar mais próximo dEle, buscando mais a sua presença. E todo cristão verdadeiro, ele recebe esse convite do Espírito Santo, mas nem todos aceitam o convite. Não pode ser nada obrigado. Tem que ser deliberado, voluntário. É por isso que Jesus começa o texto de Mateus 6 dizendo: quando jejuardes. A Bíblia não ordena, não é um imperativo. Não. É algo voluntário. É como disse John Piper, é fome de Deus. Outra coisa importante que eu quero salientar hoje aqui sobre o estudo do jejum: existe recompensa, porque a gente vive numa sociedade, numa época onde infelizmente estão tratando o evangelho como um grande balcão de negócios, né? As pessoas querem fazer algumas coisas em troca de outras, né? Todo mundo gosta de ter uma recompensa. Mas é preciso que a gente entenda que o jejum associado à oração, claro que ele vai trazer recompensas, mas a gente tem que entender que essas recompensas têm que ser principalmente no âmbito espiritual, com o objetivo de quê? Da gente nos consagrar para estar mais perto do Senhor. Essa é a grande recompensa. Porque tudo que a gente faz de bom, a gente tem recompensa. Ora, a lei da semeadura nos ensina isso. A gente é recompensado quando dá uma esmola, a gente é recompensado quando a gente ora. Quando a gente jejuma, não é diferente. A Bíblia fala que até o ato de dar um copo de água a um dos pequeninos, a gente tem recompensa. O que é que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, lá no versículo 58? Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O que é que eu tenho que entender quando começo na prática do jejum? Associado sempre à oração. Jejum não pode ser só dizer, você se acordar hoje e dizer: rapaz, sabe uma coisa, eu não vou tomar café, eu não vou almoçar, vou passar o dia inteiro aqui com fome, eu vou fazer um jejum. Não, existe todo um processo. É você acordar, seguir todas as recomendações que Jesus está dizendo, né? Lavar o seu rosto, se arrumar todo, pentear bem esse cabelo, né? Deixar tudo bonitinho. Vai ali, faz uma oração, apresenta diante do Senhor o teu jejum, né? Se possível, leia aí uma porção da palavra de Deus e aí começa a fazer o seu jejum. Veja que aí a gente já associou 3 coisas: jejum, oração e a leitura da porção da palavra de Deus. Quer coisa melhor do que isso? Qual a recompensa disso aqui? Um crescimento espiritual exponencial. Você mesmo vai se sentir mais próximo de Deus. Então, é necessário que eu e você, queridos, da mesma forma que a gente tem que se alimentar por pelo menos 3 vezes ao dia,
A nossa alma precisa desses alimentos tão necessários. Jejum, oração, palavra. É por isso que na maioria das religiões do mundo, você sabia, talvez pouquíssimas pessoas saibam disso, mas até os satanistas jejuam, não para Deus, mas para o diabo. Você sabia disso? Que até no satanismo, os seguidores do diabo jejuam com o objetivo, sabe de quê? Destruir a igreja do Senhor. Eu vou trazer uma informação aqui que talvez você não saiba, mas no continente africano, os adeptos do vodú fazem cerimônias de purificação que duram 14 dias. E sabe o que eu descobri? Eles não comem nada nesse período. Após essa, abre aspas, consagração, eles são possuídos por espíritos demoníacos, são capacitados pelo diabo. E eu não sei se você já tomou conhecimento, não sei se você já viu, mas eu já ouvi vários relatos. Há dias atrás eu estava aqui num canal do YouTube, ouvindo um relato de um irmão que mora em Luanda, e ele estava dizendo: olha, vocês aí no Brasil pensam que vocês conhecem feiticeiros, que vocês sabem o que é um trabalho do diabo, mas vocês precisam vir aqui na África. Eles dizem: aqui eu já vi gente voando, eu já vi gente andando em cima de brasa. E é verdade. Porque talvez você não saiba, mas na prática dos adeptos do vodú, por exemplo, na África do Sul, eles passam 14 dias sem comer nada, dedicando a sua vida ao diabo, para ser capacitado por ele, para andar em cima de brasas e com temperaturas acima de 800 graus Celsius. A fogueira é preparada, animais são sacrificados, um instrumento de corte cego, que parece com um facão, é usado, eles decepam a cabeça de um bode, tudo isso sendo oferecido como jejum ao próprio diabo, na prática do vodú na África do Sul. 14 dias sem comer nada. Sabe para quê? Se preparar para receber demônios. Até no satanismo existe isso. Veja que coisa. Aí muitas vezes eu sou crente, conheço a Jesus, minha vida foi transformada, restaurada, Deus mudou a minha sorte. É quando alguém chega e diz: rapaz, olha, vamos passar um período aqui de jejum. Alguém diz: eu vou nada. Se eu ficar sem comer, dá logo cãibra. Outro diz: se eu ficar sem comer, me dá tontura. Se eu ficar sem comer, eu vou ter um troço, né? Não é sempre assim que algumas pessoas falam? Bem, vamos falar um pouco agora também sobre quais os tipos de jejum, né? Basicamente, existem 3 tipos de jejum. A Bíblia fala de alguns, que aqui a gente vê o sobrenatural de Deus na vida de alguns homens. Por exemplo, Jesus jejuou 40 dias, Moisés jejuou 40 dias. A Bíblia fala que Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Moisés ficou sem comer e sem beber, e a Bíblia deixa claro isso. Humanamente falando, isso é um tipo de jejum impossível, né? Porque a ciência diz que o máximo que o corpo humano consegue ficar sem água é 3 dias. Mas Moisés passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Moisés estava face a face com Deus. Se a Bíblia dissesse que ele passou 1 ano sem comer e sem beber, eu acreditava. Afinal de contas, na presença de Deus, a gente não sente falta de nada. Então a Bíblia fala desse tipo de jejum, que é algo que está no campo do sobrenatural. Isso aqui ninguém faz. O corpo humano não suportaria. Esse caso de Moisés aqui é algo extremamente no campo do sobrenatural. Existe o jejum, o segundo tipo de jejum, que é o jejum total, né? Esse tipo de jejum, apesar de ter esse nome jejum total, ele inclui o beber água. Acredita-se, ninguém diz isso com tanta veracidade, com tanta firmeza,
São apenas conjecturas, suposições, mas acredita-se que provavelmente Jesus tenha feito esse tipo de jejum. Porque a Bíblia nos diz que depois de 40 dias de jejum, Jesus teve fome, mas não diz que ele teve sede. Isso pode significar que ele tenha levado água, ninguém sabe. Ou que tivesse onde beber água, né? Ninguém sabe. Esse é o segundo tipo de jejum. É o jejum total, mas inclui o beber da água. Existe também o terceiro tipo de jejum, que é o parcial. E esse parcial é aquele que a pessoa substitui a alimentação. E aí muitos acreditam que esse foi o jejum de Daniel, quando ele diz lá em Daniel capítulo 10, que não queria se alimentar do manjar desejável. E aí, esse tipo de jejum, ele é recomendado a pessoas que sofrem com algum tipo de enfermidade. Não pode ficar sem alimento algum lá no seu organismo, né? E nesses momentos de consagração, a pessoa pode aí, por exemplo, se alimentar de legumes. Aquilo que Daniel fez foi um jejum. Ele não comeu o manjar do rei. Então veja que existem algumas diferenças. Por exemplo, no jejum total, eu falei que há pessoas que incluem água. Já outros dizem não, no meu jejum total nem água eu quero, eu vou me abster até da água. Mas a gente pode enquadrar o jejum total também incluindo a água. Há pessoas que dizem não, no meu jejum total nem água eu vou beber. Mas isso é só uma explicação para você ter uma ideia, para você que de repente está na igreja agora, para você que de repente é um novo convertido, está ainda engateando na fé e precisa ter essas informações para você saber o que é de fato o jejum. Mas como é que eu devo jejuar? Bem, eu li aqui, Jesus deixou claro, né, em Mateus capítulo 6, se você tiver com sua Bíblia aberta, Jesus é bem claro nisso. Mateus capítulo 6, versículos 16 ao 18. Jesus vai dar ali algumas dicas de como deve ser o procedimento do jejum. Jesus já começa dizendo: não procure ter aparência de piedade quando estiver jejuando, né? A gente deve ser piedoso em todos os momentos da nossa vida. Eu estava ontem lá no cenáculo da Cruz Cabugá, na abertura da nossa campanha Um Novo Tempo, e o nosso pastor Fagner trouxe ali uma mensagem poderosa, falando justamente desses aspectos aqui. E a palavra que ele trouxe foi muito propícia, explicando tudo nos seus devidos meandros, à luz da palavra de Deus. Porque, por exemplo, o pastor Fagner falou de uma coisa importante. Há pessoas que quando estão jejuando, e é o que Jesus fala, ele faz questão, como os fariseus faziam, de aparecer na rua com aquela cara de assombração, né? Você olha para o camarada, cabelo tá nas alturas, não escova os dentes, né? Você olha para a cara dele, tá assanhado da sobrancelha até o cabelo. Ele quer passar alguma coisa, alguma informação para você. Era isso que os fariseus faziam. Então o que é que você temos que aprender através do jejum? Como é que eu devo jejuar? Não divulgando, não fazendo propaganda, né? Tem gente que faz questão de chegar: rapaz, olha, eu não vou comer não, porque hoje eu estou fazendo aí um grande jejum, é o dia todo de jejum, né? Não divulgue, meu irmão, a sua espiritualidade. Tem muita gente que gosta, né? Que todo mundo saiba que ele está jejuando. Para quê? Para que as pessoas olhem para ele e dizem: olha, rapaz, o irmão aí é uma bênção, hein? Passou o dia todo aí sem comer nada, tá em jejum. Não jejuem a fim de aparecer. Jejum é algo de intimidade, de coinonia, comunhão, relacionamento com Deus. Jejuem para se humilhar diante do Senhor. Quando a gente abre a Bíblia, por exemplo, o jejum frequentemente é associado, sabe a quê? Arrependimento.
Jejum é frequentemente associado na Bíblia ao arrependimento. Então é preciso que a gente entenda que jejum é momento de humilhação, de arrependimento, de contrição. É você e Deus, Deus e você. É você dizendo: Senhor, eu quero te buscar. E ele diz: buscar-me-ei e me acharei. Ou me achareis quando me buscares de todo o coração. É você dizendo: Deus, eu tenho fome do Senhor. Eu quero estar mais próximo do Senhor. Eu quero estar mais perto do Senhor. John Wesley, por exemplo, ensinava que a gente pode buscar a Deus através da oração e do jejum. E John Wesley deu tanta ênfase ao uso desse método de andar com Deus pela oração e pelo jejum, que os primeiros discípulos de John Wesley foram chamados de metodistas. Porque o jejum indica um desejo intenso de procura, de busca por Deus. Isso tem que fazer parte do nosso hábito natural, de todos os dias, de todas as horas, de todos os momentos. Isso não pode ser uma novidade na minha vida cristã. Não. Isso tem que fazer parte do nosso dia a dia, da nossa caminhada cristã. Da mesma forma que não é novidade para ninguém que você precisa comer. É novidade para alguém? Não. Você tem que se alimentar. Então, da mesma forma, o jejum, a prática do jejum, da oração, da leitura da palavra, isso tem que fazer parte da minha vida, do meu cotidiano cristão, do meu cotidiano espiritual. Agora eu falei para você de como você deve jejuar. Agora, como você não deve jejuar? Eu preciso falar sobre isso também. Não jejue para obter bênçãos de Deus. Não. Mas o que, evangelista Ibe? Como é que eu não vou jejuar para obter bênçãos de Deus? Não. Eu falei para você no início que jejum não é barganha. Tem muita gente por aí fazendo barganha com Deus através do jejum. Não tem nada a ver com a Bíblia. Não. Jejum é para humilhação, é para arrependimento. É para busca de Deus, é para estar mais próximo dele. Jejuar não é para obter bênçãos do Senhor, mas para ser uma bênção nas mãos dele. O jejum não deve ser uma ferramenta para alimentar o meu egoísmo, a minha soberba. Não. Jejum é para ser uma bênção, um instrumento nas mãos do Senhor. Agora, uma coisa importante. Não jejue sem arrependimento, sem conserto. Se o Espírito Santo convencê-lo de algum pecado, esse pecado irá bloquear a sua oração até que você o corrija. O que é que eu quero dizer com isso? Se você tiver que perdoar alguém, perdoe. Se precisar pedir perdão a alguém, peça. Porque o seu jejum não vai subornar Deus a esquecê-lo a sua desobediência. Tem muita gente querendo subornar o Senhor com sacrifício. Eu falei ontem aqui o que está escrito lá em Isaías capítulo 58. O Senhor ali dá uma reprimenda em Israel, dizendo qual era de fato o verdadeiro jejum que ele estava querendo. Tem gente que quer viver uma vida toda desmantelada e dizendo assim: eu vou jejuar. É feito a prática do dízimo, né? Tem muita gente que não quer ter um pacto, uma aliança com Deus, não quer viver uma vida de obediência ao Senhor, mas diz: eu dou o meu dízimo, como se isso pudesse comprar Deus. Então não jejuem sem arrependimento, sem conserto. Não jejuem para impressionar os outros. Não. Agora também não permita que o jejum, preste bem atenção, se transforme numa simples formalidade. Porque do mesmo modo que o batismo, preste bem atenção, através do batismo a gente faz a observância da Santa Ceia do Senhor, a leitura da palavra de Deus, da mesma forma que a gente entrega as ofertas, o dízimo,
Se a gente não tiver cuidado, o jejum pode se transformar também numa simples formalidade. Porque a oração e o jejum também, muitas vezes se tornam meramente formais. Tem muita gente por aí jejuando como uma forma de legalismo. Tem muita gente aí jejuando e orando e pregando, vivendo de uma forma legalista, ritualística. Jejum tem que produzir efeitos na minha vida e na sua. É por isso, irmãos, que eu não me canso de falar nisso. O maior desafio da fé cristã não é tão somente ser crente. O maior desafio da fé cristã não é carregar uma Bíblia. Não. O maior desafio da fé cristã não é o teu dom de línguas, não. O maior desafio da fé cristã não é ter um diploma de teologia. Não, não. O maior desafio da fé cristã é prática cristã. É orar, mas ver o resultado dessa oração na minha vida. É jejuar, mas ver o resultado desse jejum na minha vida. É ler a palavra e essa palavra não ficar só aqui, entrando pelo um ouvido e saindo pelo outro. Não! Tudo tem que se traduzir em atitudes, em prática. O que é que o Evangelho tem modificado na minha natureza carnal, caída, pecaminosa? O que é que a Bíblia diz? Aquele que rouba, não roube mais. É mudança de atitude. É metanoia, é transformação de dentro para fora. Não é palavras jogadas ao vento. Isso vale para qualquer coisa. Vale para a oração, para o jejum, para a leitura da palavra. Ah, meu querido, o maior desafio do Evangelho que eu procuro viver todo dia é esse. Tem muita gente por aí, irmãos, achando que o maior desafio da fé cristã... Olha, o meu maior sonho é ser um pregador. Amém, meu irmão? Isso é bênção. Mas o nosso maior sonho tem que ser viver como manda a palavra de Deus. Se você me perguntar se eu tenho muitos sonhos dentro da fé cristã, eu tenho muitos desafios que eu preciso vencer. Eu tenho muita coisa na minha vida que eu preciso. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. O maior desafio, que é uma opinião minha, viu? É uma opinião minha. O maior desafio da fé cristã para mim é viver aquilo que eu prego todo dia aqui no rádio. Você sabia disso? Eu poderia fazer uma oração aqui de 30 minutos. Tem gente por aí, irmãos, pensando que uma vida espiritual é uma vida de passar 3, 4 horas orando. Isso é maravilhoso. Faça isso, meu irmão. Se puder passar aí, feito Martinho Lutero, que passava 4, 5 horas orando, como John Wesley, como Spurgeon. Se puder fazer, faça. Quanto mais oração, melhor. Mas é preciso entender, isso está transformando a minha vida. O principal aqui é isso. Porque o fariseu subia 3 vezes no templo para orar e jejuava 2 vezes por semana. Mas a Bíblia fala que quem desce para casa justificado não é ele, não. É o publicano, que quando chega diante de Deus diz: eu não tenho nem coragem de olhar para o Senhor. O problema é a gente reconhecer que somos falhos, pecadores, que precisamos de conserto todo dia. Eu não posso ler a palavra e ela me servir só como um livro de autoajuda. Não, tem que haver mudança na minha vida. Tem que haver transformação. Tem gente por aí que se gaba de muita coisa. Olha, irmão, eu já li a Bíblia 40 vezes. Já encontrou crente assim? Eu já encontrei. E glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Eu também não vou lhe recriminar nem lhe criticar, não. Você está fazendo a coisa certa. Se puder, leia 50, 60, 100. Nunca se canse de ler a Bíblia. É maravilhoso. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a mudança que ela fez na tua vida? O que era, como se diz numa linguagem bem nordestina, bem nossa, o que era troncho e agora está aprumado, hein? O que foi que mudou na sua vida? Porque vida cristã é isso, meu irmão. Porque não adianta jejuar se não está havendo mudança de vida. Não adianta orar se você não quer mudar de sua atitude. Não adianta nada
se você não quiser mudar suas atitudes. Não adianta. Você vê que quando Deus se relaciona com Jó, Deus fala de atributos de quê? Do caráter de Jó. E caráter, atributos do caráter são coisas visíveis. As pessoas olham e dizem, rapaz, fulano procura ser um cara justo. Rapaz, fulano é um camarada íntegro. O que foi que Deus disse de Jó? Atributos do caráter. Quando Satanás chega, visse lá meu servo Jó, homem bom, justo, íntegro, que se desvia do mal. Atributos do caráter que se transformam em atitudes que todo mundo enxerga. Não era só Deus não, Satanás também sabia. A vizinhança de Jó sabia, os empregados de Jó sabia, os amigos de Jó sabia. Todo mundo olhava para Jó e via os atributos que Deus enxergava nele. Jó se levantava de madrugada para orar pelos filhos. Mas você não vê Deus citando isso de Jó. Eu, no lugar de Deus, talvez dissesse pro diabo, tá vendo Jó lá? Você acorda de madrugada para orar pelos filhos. Mas Deus cita atributos do caráter. Que é isso que faz diferença numa vida cristã que lê a palavra e coloca em prática. Jejua e existe mudança. Ora e as pessoas veem mudança na vida dele. Porque eu não sei você, meu irmão, mas eu conheço gente por aí que é crente há 40 anos. E se você perguntar, existe mudança? Não. Há pessoas que entram na igreja e piora a vida dele. Você já viu casos assim? O sujeito é crente e ficou pior do que era? Eu conheço. Você diz, mas como, irmão? Ele fumava, deixou de fumar? Pergunta aí a muita gente não crente, é o vizinho dele. Eu conheço pessoas que dizem assim, rapaz, quando fulano não era crente, passava aqui, dava um bom dia. Todo mundo na rua gostava dele. Agora é crente, botou um paletó, passa na rua, não fala com ninguém, diz que vai todo mundo pro inferno, que quem tá no céu é ele, quem é o mais certo da rua agora é ele. Não fala com ninguém porque agora virou um puritano. E um puritano no mau sentido. Houve melhora? Houve progresso? Não houve. Ele entrou no evangelho, mas o evangelho não entrou nele. É isso que a gente precisa entender, irmãos. As pessoas têm que olhar na gente e ver na gente o que a sunamita viu em Eliseu, sem conviver com ele. A sunamita chegou na varanda da casa, chamou o marido e disse, ali sim... Ali sim é um homem de Deus. O que foi que aquela mulher viu em Eliseu que fez aquela mulher chegar a essa conclusão? Hein? O que foi? A roupa que Eliseu usava? Alguma coisa, a Bíblia não fala, mas atitudes de Eliseu fazia aquela mulher chegar àquela conclusão. Evangelho é isso. Isso é evangelho. É preciso que a gente entenda isso. Que a oração, o jejum, tem que transformar nossas vidas. Tem que haver mudança de vida. Porque toda vez que eu me aproximo do Senhor, eu me pareço mais com Ele. Então é isso que a gente tem que ter. E toda vez que eu me aproximo mais do Senhor, eu vou me parecendo mais com Ele em todos os aspectos. Eu passo a usar mais a misericórdia. Eu passo a perdoar o meu irmão. Eu passo a amar mais as pessoas. É isso que a gente tem que entender. Eu gosto muito da frase de Richard Foster acerca do jejum, quando ele diz: mais do que outra disciplina, o jejum revela as coisas que nos controlam. O jejum é um maravilhoso benefício para o verdadeiro discípulo que deseja ser transformado na imagem de Jesus Cristo. Olha que frase interessante. Mais do que outra disciplina, o jejum revela as coisas que nos controlam.
O jejum é um maravilhoso benefício para o verdadeiro discípulo que deseja ser transformado na imagem de Jesus Cristo. Martin Lloyd Jones dizia que o jejum não pode ser entendido apenas como abstinência de alimento e bebida, mas de qualquer coisa que é legítima em si mesma por amor de algum propósito espiritual. Então que a gente possa guardar tudo isso no coração. É preciso que a gente entenda de que tudo isso tem que produzir resultados na minha vida. Porque senão, se não está havendo resultado, não está havendo atitudes de mudança na minha vida, eu não estou jejuando como agrada a Deus, eu estou passando fome. É uma palavra dura, né? Mas é uma verdade. Se o jejum que agrada a Deus não está mudando a minha vida, porque jejum não vai mudar Deus, não vai transformar Deus, não. O jejum é para transformar a minha vida. É para mudar a minha vida. Como dizia Kenneth Hagin, e eu falava ontem aqui, Kenneth Hagin disse: jejum não muda Deus, muda a gente. Então, se vai mudar a gente, as pessoas têm que olhar para mim e para você e dizer: fulano é diferente. Não, fulano ali é diferente. Está havendo diferença em você? Está havendo mudança em você, em mim? Será que está havendo? Ou a gente está passando fome o dia todinho e pensando que está jejuando? Hein? É preciso que a gente entenda isso. Que a gente possa guardar essa palavra no coração e meditar nela. Dizer: Deus, eu estou aqui para abrir mão de muita coisa. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero ver mudança na minha vida, Senhor.